Olá, alunos! Esse vídeo tem como objetivo orientar vocês para a realização do roteiro de estudos de matemática do dia 3 de maio de 2021. Neste roteiro, vocês trabalharão a habilidade construir triângulos usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados, então saber analisar um triângulo e o seu nome, relacionando ao lado do triângulo, utilizar transferidor para medir os ângulos internos e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Vocês também resolverão problemas que envolvem a ideia de múltiplo e de divisor. Esse roteiro precisa ser realizado enviado para o seu professor de matemática até o dia 14 de maio de 2021, no WhatsApp particular do seu professor, com seu nome e série escrito na tarefa. Algumas partes do roteiro são somente para leitura, não precisa copiar, somente para informação e leitura. Então, um triângulo, ele pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser classificado considerando seus ângulos e considerando seus lados, certo? Então, quando temos ângulos dentro do triângulo, todo triângulo tem 3 ângulos dentro dele, independente da forma do triângulo, e eles podem receber 3 nomes diferentes. Quando os ângulos que estão dentro do triângulo forem menor que 90 graus, esse triângulo é um triângulo acutângulo. Quando o seu triângulo tiver um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, nós chamamos esse triângulo de triângulo retângulo. E quando dentro do triângulo nós tivermos um ângulo interno maior que 90 graus, nós chamamos esse triângulo de obtusângulo. E para lados temos 3 nomes também. O equilátero, quando os 3 lados do triângulo possuem a mesma medida. O isósceles, quando 2 lados do triângulo possuem a mesma medida. Ou escaleno, quando cada lado terá a sua própria medida, certo? Todo triângulo possui 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. E ele recebe o nome de polígono. Porque ele tem vários ângulos. Poli vem de vários, gono vem de ângulos. Resumindo, classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Então, triângulos acutângulo é quando tem dentro dos seus lados, dentro do seu triângulo, ele tem ângulos menores que 90 graus, certo? Toda vez que o ângulo for menor que 90 graus, nós temos um ângulo agudo. E esse triângulo será o triângulo acutângulo. Toda vez que dentro do triângulo nós tivermos ângulos retos, nós chamamos esse ângulo de ângulo reto. E o triângulo será o triângulo retângulo. E toda vez que tivermos triângulos com um ângulo maior que 90 graus, chamamos esse ângulo de obtuso e ele forma um triângulo obtusângulo. Classificação dos triângulos quanto aos lados. Então, como já foi falado, escaleno é um triângulo em que todos os lados têm comprimentos, medidas diferentes. Isósceles é o triângulo em que pelo menos dois lados têm o mesmo comprimento. Então, tem 2 lados de medidas iguais. E o equilátero é o triângulo perfeitinho, aquele que tem todos de mesma medida e todos os seus ângulos têm 60 graus, são ângulos agudos. Ou seja, triângulos equiláteros são triângulos
São triângulos se a gente compararmos quanto aos ângulos, serão triângulos acutângulo, certo? Porque seus ângulos são agudos. Uma informação muito importante. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus. Então, se for somado os ângulos internos de um triângulo, então, ângulo 1 do triângulo, mais ângulo 2 do triângulo, mais ângulo 3 do triângulo, será igual a 180 graus. Caso vocês queiram, vocês terão aula de matemática essa semana. E na aula de matemática, tanto do Centro de Mídia, que já aconteceu, mas quanto nas aulas com os professores, eles vão explicar melhor essa informação, certo? Que diz que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, certo? Outra informação importante, para que seja possível existir um triângulo, temos que ter a soma das medidas de dois lados maior que a medida do terceiro lado. Então, ou A e B tem que ser maior que C, ou A e C tem que ser maior que B, ou B e C tem que ser maior que A. Então, sempre dois lados, a soma deles tem que ser maior do que o terceiro lado, senão não forma o triângulo. E aqui vocês precisam copiar e responder no caderno de matemática. Classifique os triângulos quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Então, lados. Vocês vão falar qual é o nome do triângulo. Então, eu vou observar os lados. Eu tenho um lado com 5 centímetros e dois lados com 4 centímetros. Então, eu tenho duas medidas iguais de 4 centímetros. Então, esse triângulo, quanto ao lado, ele é isósceles. É o nome que ele recebe quando ele tem dois lados iguais. Isósceles. Agora, quanto ao ângulo, ele tem um ângulo reto. Então, quanto ao ângulo, ele é um triângulo retângulo. Porque ele tem um ângulo reto, certo? Ele só terá um ângulo reto, gente. Não tem como um triângulo ter dois ângulos retos. Por quê? A soma dos valores dos ângulos internos não pode ultrapassar 180. A medida é 180. Então, aqui, se eu pegar 90 mais 45 é igual a 180. Agora, observe na B. Eu tenho três lados de mesma medida e três ângulos iguais. Então, eu tenho, quanto ao lado, um triângulo equilátero e quanto aos ângulos, todos eles são menores que 90, então esse triângulo, ele é um acutângulo, certo? Então, é isso que vocês farão nesse exercício, certo? Vocês vão observar os triângulos e classificá-lo, quanto ao lado e quanto ao ângulo. Exercício 2. Calcule o terceiro ângulo do triângulo, lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, que número que eu vou colocar aqui para dar 180 a soma? Então, aqui na A, que conta vocês precisam fazer? Ficou feio esse risco. Na A, vocês farão... Só um momento, gente. Na A, vocês farão a seguinte conta. Que número que somado com o 43 e o 52... Então, que número que somado com o 43 e o 52... dará 180, porque sabemos que a soma dos três ângulos tem que dar 180. Se está faltando uma medida, eu posso, no lugar desse sinal de interrogação, colocar um valor X. Ou pode ser a própria interrogação. Mas o que vocês têm que pensar? Que número que eu vou somar com o 43 e o 52 e dará 180, certo? Então, 43 mais 52.
5 com 4, 9. Então, deu 95. Que número que eu somo 95 e dá 180? Então, vocês podem fazer 180 menos 95. 5 para 10, 5. 10 para 8, 8 e 1. Desculpa que eu fiz alguma coisa errada. 9 para 8 eu falei errado, gente. Para 18. Então, aqui é 0, certo? É 9 para 18, eu emprestei 1, tá? Então, aqui será 0, porque eu tenho que devolver o 1 que foi emprestado. Então, que número que eu preciso somar? O 43 e o 52 para dar 180. Então, tá faltando aqui o 85. Então, essa interrogação é quem? É o 85. Vocês farão isso na B e na C. Então, a soma dos três ângulos, o primeiro mais o segundo mais o terceiro é igual a 180. O primeiro mais o segundo mais o terceiro é igual a 180. Exercício 3. Usando a sua observação, classifique os triângulos seguintes em acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Vocês vão olhar e dizer: se o ângulo for menor que 90 graus, acutângulo, triângulo acutângulo. Se tiver algum ângulo maior que 90 graus, o triângulo é obtusângulo. Se tiver algum ângulo reto, o triângulo é retângulo. Então, vocês vão classificar os triângulos. 4. Complete corretamente as afirmações. O triângulo que tem dois lados iguais, dois lados congruentes, chama-se triângulo. Vocês vão escrever que tipo de triângulo é esse. Quando tem dois lados iguais. O triângulo equilátero é aquele que tem três lados. Então, o que é o equilátero? Vocês vão completar. Quando os três lados de um triângulo possuem medidas diferentes, dizemos que o triângulo é... Vocês vão completar também. 5. Com o auxílio de uma régua, classifique cada triângulo como escaleno, isósceles ou equilátero. Então, vocês precisam medir, ver se tem medidas iguais, se é equilátero, se é escaleno e escrever o que cada um desses triângulos é. 6. Observando as figuras seguintes, classifique como equilátero, isósceles ou escaleno o triângulo ABE. Então, quem é o triângulo ABE? São os que unem os pontos A, B, E, certo? Então, esse triângulo, ele tem dois lados iguais, três lados iguais ou nenhum lado igual, certo? Se ele não tiver nenhum lado igual, escaleno. Se tiver dois lados iguais, isósceles e assim por diante. O próximo triângulo é o triângulo BEC. Aonde está o B? O B está aqui. Aonde está o E? O E está aqui. Aonde está o C? O C está aqui. Então, eu quero saber sobre esse triângulo, o BEC, certo? Ele é escaleno, ele é isósceles ou ele é equilátero? E, por último, o triângulo CDE, ou seja, começa no C, vai para o D e termina no E. Então, é esse triângulo aqui. Então, estamos seguindo as coordenadas dos pontos, tá bom? Então, que tipo de triângulo é esse? E no exercício 7, esse é um desenho da rua em que moro. Minha casa é a de número 35. Olha aqui. O eu do exercício mora aqui. E a de meu amigo Paulo está indicada pela letra P, ou seja, Paulo mora aqui. O número da casa de Paulo é... Vocês precisam escolher qual é a alternativa que indica o número da casa de Paulo. Sabendo que nós temos aqui, ó, o número 75, o número 80 e o número 85, certo? Então, considerando essas informações, qual é o número da casa de Paulo? E é isso que vocês precisam fazer e enviar para seu professor de matemática até o dia 14 de maio, certo? Tirar a foto das atividades resolvidas e copiadas e respondidas e mandar para o seu professor de matemática até dia 14 de maio. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada!